Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade de um hotel na Bahia por acidente envolvendo uma criança de 5 anos em área de recreação infantil. O colegiado condenou o estabelecimento ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos sofridos pela vítima. O caso ocorreu durante viagem de férias em família. A criança brincava acompanhada da avó quando um extintor de incêndio de aproximadamente 100 quilos caiu sobre ela. O acidente causou fraturas em 6 costelas e rompimento do fígado. Nas instâncias anteriores, a Justiça não havia reconhecido falha do hotel. O juízo de primeiro grau entendeu que não houve irregularidade na prestação do serviço nem ilicitude pelo fato de o extintor estar sobre rodas. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que houve culpa da vítima por ter se pendurado no equipamento e da família por suposta falta de supervisão. No recurso ao STJ, foi sustentado que o hotel não adotou medidas adequadas de segurança e que somente após o acidente providenciou a fixação do extintor na parede. A defesa invocou a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor. O colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afirmou que a falta de medidas elementares de segurança caracteriza falha na prestação do serviço. Segundo ele, ao oferecer espaço destinado ao público infantil, o hotel cria legítima expectativa de ambiente seguro. O ministro também afastou a tese de culpa dos familiares. Para o colegiado, ainda que houvesse supervisão adequada, não era razoável imaginar que um extintor de grande porte estivesse solto na área de recreação. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que um beneficiário de previdência privada não tem direito a receber diferenças relativas à distribuição de superávit e ao abono de superávit com base em verbas trabalhistas incorporadas posteriormente ao benefício por decisão judicial. O entendimento vale para casos em que a complementação da aposentadoria é revista anos depois, mas o período de apuração do superávit é anterior à mudança na base de cálculo. No caso analisado, um aposentado começou a receber em 1988 a complementação de aposentadoria por uma entidade fechada de previdência privada. Em 2020, ele obteve na Justiça do Trabalho o reconhecimento do direito à incorporação de determinadas verbas trabalhistas ao cálculo do benefício. Depois disso, ajuizou nova ação para pedir o recálculo da distribuição do superávit referente a período anterior. O pedido foi acolhido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No STJ, a entidade de previdência recorreu, alegando que o superávit não tem natureza permanente, nem se incorpora automaticamente ao benefício. O colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que o superávit não representa lucro, mas resultado financeiro positivo destinado à formação de reservas, garantindo o equilíbrio do plano. Segundo a ministra, a eventual devolução de valores da reserva especial deve ocorrer apenas aos participantes que efetivamente contribuíram para a formação e na proporção das contribuições realizadas. Como o aposentado não contribuiu sobre as verbas reconhecidas posteriormente durante o período de formação de reserva, não há direito às diferenças pretendidas. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a extinção dos embargos à execução fiscal em razão da desistência ou da renúncia do contribuinte para adesão a programa de recuperação fiscal que já inclua honorários advocatícios não autoriza nova condenação em verba honorária. Segundo o colegiado, a cobrança de honorários adicionais nesses casos configuraria bis in idem, ou seja, dupla punição pelo mesmo fato, já que a verba honorária relativa à cobrança da dívida pública está contemplada no próprio parcelamento. O relator, ministro Gurgel de Faria, destacou que, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência admitia a fixação cumulativa de honorários na execução fiscal e nos embargos, respeitando o limite legal.
Com base nesse entendimento anterior, as turmas de Direito Público do STJ passaram a admitir honorários nos embargos mesmo nos casos de adesão a programas de parcelamento, salvo previsão legal em sentido contrário. Contudo, o ministro ressaltou que o CPC de 2015 trouxe regra específica sobre o tema, especialmente no artigo 827, parágrafo 2º, que prevê apenas a majoração dos honorários já fixados, observando o teto de 20%. Assim, havendo inclusão de honorários no momento da adesão ao programa de recuperação fiscal, a Fazenda Pública não pode exigir nova verba honorária judicialmente. O relator afirmou que o acordo firmado no parcelamento configura verdadeira transação sobre o crédito honorário, impedindo nova cobrança. O colegiado também modulou os efeitos da decisão, preservando os honorários já pagos e não impugnados até 18 de março de 2025. O entendimento foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos no tema 1317 e deve ser observado pelos demais tribunais do país, permitindo a retomada dos processos que estavam suspensos, aguardando a definição dessa controvérsia. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.